soltar o vídeo aí. Ai, cacilda! Agora deu certo, agora deu certo. Bora aí, turma, falar aí. Essa semana aí os clubes brasileiros soltaram os balanços, né? De 2024. Todo mês de abril, maio, todo mês de abril solta os balanços dos clubes aí. E São Paulo e Corinthians soltou seus balanços e a situação é preocupante, lamentável. O que ao longo dos anos fizeram com esses dois clubes. Com esses dois clubes gigantes, irmão. Eu acho que se em um ano e meio, essas dívidas não diminuíram, os dois clubes vão ter que virar SAF, São Paulo e Corinthians. Porque esquece esse negócio, cara. São Paulo e Corinthians é do seu torcedor, tudo que não é. Então, na minha opinião. Ativa o sininho, taca o dedão no like, se inscreve, bora, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa seu gostosinho aqui. Louco São Paulino, estamos quase batendo 90 mil, estamos quase chegando a 100 mil, ajuda o louco a chegar nos 100 mil inscritos, estamos quase, mano, se Deus quiser já vem os 100 mil. Se inscreve aí, vou deixar o link das camisas de time aí da WM Camisa de Time, pra você que tá afim de ter uma camisa boa, bonita e barata, vai na WM, tá certo? Link na descrição do vídeo, os comentários. Né? E você vai lá no grupo do WhatsApp da WM, lá vai ter todo o catálogo do melhor preço do mercado. Tá certo, mano? Se liga também nesse regatinho da Golcase. Se liga aí, a Golcase também é parceira do louco. Que a garrafa tava caindo aqui, ó. Vou deixar o link também da Golcase, pra você que tá afim de ter uma garrafa dessa do São Paulo, não só do São Paulo, de outros times também, do Brasil inteiro. Garrafa personalizada você vai encontrar na Golcase. Clica aí no link também que eu vou deixar na descrição do vídeo e tudo mais. Cupom Louco São Paulino. Usa o cupom Louco São Paulino e você vai ter desconto de 5% em todo o site da Golcase. Em qualquer produto do site da Golcase, você vai ter 5% de desconto no cupom Louco São Paulino. Quiser ter uma capinha dessa, capinha personalizada, garrafa personalizada, copo térmico personalizado, na Golcase de qualquer time, seu time de coração. Vai na Golcase. Pega essa garrafa, tem garrafa menor também, e vai personalizar do jeito que você gosta. 5% de desconto usando o cupom Louco São Paulino. Beleza, mano? Bora lá, bora lá. Bora pra mais um vídeo aqui, então. Ó, o São Paulo jogou bem de novo, velho. Eu não entendo, rapaz. O São Paulino não acha que o São Paulo é o Real Madrid. Tá certo que hoje, no mundo, você viu aí, né? Também. Se liga aí, também vai estar o link da Golcase. Bora lá então, tropa, bora lá, ó. São Paulo e Corinthians soltaram o balanço aí. A dívida do São Paulo aumentou para 968 milhões. É 1 bilhão, a dívida do São Paulo tá 1 bilhão. Lógico, tá mais de 1 bilhão. E a dívida do Corinthians, o Augusto Melo, em um ano, o passivo do clube deu 800 e poucos milhões. Né? Até o cara falou aqui, ó. Quer ver? Não é, o Augusto Melo não aumentou a dívida. Ai, caralho. Mano, rabo. A dívida é 800 e poucos milhões um ano lá, juntando dívida trabalhista, dívida do caralho 4, tudo mais. Aonde que eu quero chegar, velho? O São Paulo, por exemplo, só de dívida trabalhista ele tem mais de 50 milhões. Diminuiu a dívida com o Daniel Alves, diminuiu a dívida trabalhista com o Jusilei, com o Rogério, com o Dorival. O São Paulo paga, a CBF pagou pro São Paulo uma multa por ter tirado o Dorival do São Paulo. E o São Paulo deve dinheiro pro Dorival, velho. Pô! Parece que deve da primeira passagem do Dorival, não deve dessa segunda, não. Dessa agora, a CBF pagou uma multa pro São Paulo pro Dorival ter tirado, pra CBF ter tirado o São Paulo. Ter tirado o Dorival do São Paulo, em vez de ir pagar então o que devia pro Dorival, não pagaram, caralho. Tá devendo dinheiro pro Rogério, devendo dinheiro pra Jusilei, pra Volpe, o caralho a 4. Só de dívida trabalhista é 50 milhões. Tomar no rabo. Fui ver os números aqui, tá certo? O São Paulo tem de dívida trabalhista. Ah, louco. Desanimador. Mas é foda. Eu acredito que tenho fé. É mais um ano. Se o ano que vem isso aqui aumentar, é virar SAF. É o único jeito. Aí não tem outra situação. Vou falar primeiro do São Paulo. Tem outra coisa. Provar a dívida. O balanço financeiro de São Paulo 2024 divulgou nesta segunda-feira, nessa semana, que traz que o clube fechou o ano com 55,8 milhões a pagar referente a acordos trabalhistas.
Aí tem Jusilei, Volpe, Rogério, igual eu falei pra você, diminuiu com alguns. Mas, porra, 55 milhões. A dívida do São Paulo teve um déficit de 268 milhões, 200 e tantos milhões. Eu quero que se foda também, vai tomar no cu. Gasto em futebol, explode orçamento, elevam dívida do São Paulo. 287 milhões, o São Paulo teve um déficit e o Conselho aprovou as contas do São Paulo de 2024. Mesmo com um déficit de 268 milhões, 287 milhões, o Conselho aprovou. Em qualquer empresa séria, essas empresas multinacional, tudo, se ela tem um déficit, o gerente, o CEO ia ser mandado embora. No São Paulo foi aprovada as contas, mesmo com déficit de 287 milhões. É por isso que o clube tá aí. Devendo para Deus e o mundo. Não paga ninguém, deve salário. São Paulo arrecadou 700 e tantos milhões. Aí tem uma dívida estourada, vai bater 1 bilhão. Se o ano que vem, se chegar em abril do ano que vem e essa dívida bater 1,5 milhão, 2 bilhões, aí, irmão, pode vender pro grego, vira SAF e o caralho é 4. Dá, mano. Dá pra diminuir. O Flamengo é prova disso. A situação do Palmeiras eu acho que é um pouco diferente, porque o Palmeiras teve um cara lá que bancou a dívida, que é o Paulo Nobre, em 2013. Eu acho que tem como exemplo o Flamengo. A dívida do Flamengo lá em 2013, 2012 era desse jeito que tá São Paulo e Corinthians. Lá no Flamengo chegou um presidente, o Antônio Bandeira de Melo, que arrumou uma equipe, tudo de profissionais, sentaram na mesa e viram, mano, isso aqui não dá. Se o Flamengo continuar desse jeito, o Flamengo vai estourar, vai falir. A gente tem que dar um jeito. Aí mandou gente embora, tudo mais, foi pagando aos poucos e tudo, foi sangrando. Pra 2013 isso, pra 2019, o Flamengo colheu os frutos que ele colhe até hoje. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 anos. 6 anos o Flamengo. Em 2013 o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Com um time lá modesto. Mas em 2019 o Flamengo tá aí, que é hoje. Arrecada 1,1 bilhão, 1 e tantos bilhões. Mas sangrou. Aí eu acho que o exemplo de São Paulo e Corinthians é mais o Flamengo. O Palmeiras também em 2013 estava pior que todo mundo. Aí teve lá e arrumou. O Palmeiras teve o Paulo Nobre. O Palmeiras em 2013, cara, o próprio Paulo Nobre fala. Vou voltar a falar disso. Já fiz uns 5, 6 vídeos disso, mas é porque agora o seu balanço não... Certo? O Paulo Nobre, o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, cara, em 2013. O Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras também não tinha dinheiro para nada. Em 2013, na segunda divisão, cara. O Palmeiras estava na segunda divisão, quebrado, tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Aí vem o Paulo Nobre, presidente do clube, multibilionário, palmeirense, que ama o clube, que viu o jeito que estava o clube, ele foi lá, pagou a dívida do Palmeiras, a juros baixos ou sem juros, e deu um tempo estipulado para o Palmeiras pagar. Arrumou o Palmeiras, isso em 2013. Já em 2013, aí em 2014 o Palmeiras quase cai com o Paulo Nobre, para 2015, aí o Palmeiras ainda demorou menos que o Flamengo, né? Aí em 2015 o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, vem Crefisa, aí o Paulo Nobre, com toda a sua credibilidade no mercado, tudo, ele traz a Crefisa da Leila Pereira, lá em 2014, 2015, né? E ganha, aí o Palmeiras por isso que eu acho que o Flamengo é o melhor exemplo para São Paulo e Corinthians que o Palmeiras. Porque, vamos supor, dar um exemplo do São Paulo, é o Abílio Diniz, que seria esse cara, que é um cara multimilionário, já faleceu ano passado, que poderia ter pagado a dívida do São Paulo. O Abílio Diniz, muitas vezes, tentou entrar no São Paulo tudo, mas o conselho não deixava. O conselho não deixava tudo. Seria ele, entendeu? Ou chegar algum multibilionário corintiano São Paulino e pagar a dívida do São Paulo e o corintiano pegar a dívida. Entendeu? É o que eu fiz o Palmeiras, o Paulo Nobre. O palmeirense tem que agradecer, gratidão eterna ao Paulo Nobre, velho. E o Flamengo teve planejamento, profissionais capacitados, organização que arrumaram o clube. Dá então, mas tem que querer. E a diferença de São Paulo e Corinthians é que não querem. Eles querem continuar roubando. O Corinthians bateu aí, o Augusto Melo em um ano, 800 e tantos milhões, 829 milhões. Só que daí, muita gente falou que o Augusto Melo aumentou a dívida de 829 milhões em um ano. Mas parece que é impassivo, eu não entendo muito disso. Né? Mas daí,
Ele é o melhor. Ah, caralho, acabou a luz, cara. Puta que pariu. Acabou a luz, cacete. Nossa senhora. Acabou a luz. Voltou a luz. Ei, voltou a luz. Vai falar a dívida. Estão tentando impeachment no Augusto Melo aí. O Core reprovou as contas lá do Corinthians, tudo. Mas eu acho que lá do Corinthians é diferente do São Paulo. Porque no Corinthians ele tem uma oposição fortíssima. Que a oposição quer de novo o poder, que é o André Sanches. Por isso que reprovaram de propósito lá. No São Paulo não tem oposição. E o Corinthians também tá... Corinthians que tem... O Corinthians ainda, eu acho que o Core indica aumento da dívida do Corinthians de 829 milhões apenas em 2024. Balanço de 2024 põe continuidade de Corinthians em dívida significativa. O balanço aponta que o clube fechou 2024 com a dívida de 2,4 bilhões e patrimônio líquido negativo de 425 milhões. Ter patrimônio líquido significa que o clube pode vender todos os seus bens e ativos e ainda assim continuará a pagar dívida. O patrimônio, o clube ainda vai ficar devendo. A dívida do Corinthians saltou de 400 milhões para 2,3 bilhões de 2017 e 2024. É assustador, né, velho? Assustador. Enquanto o Palmeiras tem superávit, o Palmeiras teve superávit, é o único time de São Paulo. O Santos também tá no mesmo caminho. É por isso que falei no vídeo ontem que o Palmeiras nada de braçada aí. E mais um ano, mano. Se o ano que vem, se daqui um ano, São Paulo e Corinthians divulgarem o balanço de 2025, ano que vem, com a dívida aumentar, né? SAF, irmão. Aí não tem. Que a dívida ainda é pagável. Tem exemplos que é pagável. Mas tem que querer. Porque senão, irmão, e outra, não pode virar SAF o São Paulo, porque o São Paulo é do São Paulino. O Corinthians não pode virar SAF, porque o Corinthians é corintiano. Balela, irmão. Larga a mão. O certo era isso. Só que quem manda no São Paulo são 300 e tantos conselheiros vagabundos, que são os donos do São Paulo. Que aquela corja lá, sabe quanto quer ser sócio do Clube Social de São Paulo hoje pra você comprar uma cota? 100 mil reais, rapaz. 100 mil reais se eu quiser ser sócio do São Paulo. Se eu quiser ser sócio do São Paulo. Olha que vagabundos, 100 mil. Por quê? Pra tirar, que tinha gente da torcida organizada que comprava a cota lá pra frequentar o clube, a piscina do clube e tudo mais. Lá no São Paulo você precisa ser sócio do clube social. Depois de um tempo você pode se virar sócio do clube pra depois tentar um pleito pra conselho, tudo e presidente. É assim que funciona. Aí os caras viram lá que tem gente da torcida organizada que frequenta o clube regular porque pagou pra estar sócio tudo. Aí aumentaram 100 mil reais. No Corinthians, quem manda no Corinthians é renovação e transparência, Andrés, Duílio, Romeu Tuma. Esquece, corintiano, que o Corinthians é do povo, tudo era pra ser, mas não é, rapaz. O São Paulo era pra ser, mas não é. Os caras estão acabando com o Corinthians e São Paulo, cara. Duas marcas gigantescas, históricas, que é uma máquina de fazer dinheiro. O Corinthians ainda é muito mais. O Corinthians arrecadou 1 bilhão, cara. O São Paulo arrecadou 700 milhões. O Corinthians vai arrecadar sempre mais que o São Paulo mesmo. Porque o Corinthians tem mais torcida, tem mais mídia. Corinthians e Flamengo é acima. O Corinthians tinha que pegar mais ainda o exemplo do Flamengo. Por exemplo, eu acho que o São Paulo tem condições de arrecadar mais que o Palmeiras. Eu acho. Entendeu? Mas não querem. E aí o único jeito é SAF. O São Paulo tá tentando negociar com o Grego aí, que o Grego vem e compra. E o Corinthians a mesma coisa. Diz aí, estão tentando tirar o Augusto Melo lá para ter impeachment. Tem outro, eu vi um zum aí, que o André Sanches, junto com o Ronaldo Fenômeno, com o Kia Jorabichian, tá tentando um SAF no Corinthians. Por isso tá fazendo esse auê todo, essa bagunça tudo no Corinthians. Eles estão tentando. Sabe o que é o problema, cara? Lá de dentro de São Paulo e Corinthians, eles querem afundar o clube. Pelo menos no São Paulo. Já tem um disco, o presidente Casares, eles aumentam a crise de propósito, para não ter saído o São Paulo virar SAF. Tem, e eu não duvido nada disso. No Corinthians deve ser a mesma coisa. Vai ver esse André Sanches é esperto. Andrés, Duílio, os caras estão tentando afundar o Augusto Melo, para talvez o Andrés
indicar Kia, Jorabichian, Ronaldo Fenômeno, esses caras, para comprar o Corinthians. E o Andrés ficar no Corinthians para sempre. Deve ser isso. No São Paulo é a mesma coisa. Tem um zoom de gente ali dentro de São Paulo que já me falou que a dívida é aumentada de propósito pro CEO, pra esse grego comprar o São Paulo e o presidente Casares ser o CEO do clube. Ele aumenta de propósito, ele vira e fala pro conselho, ó, não tem jeito, ou vira SAF ou fecha as portas. São Paulo e Corinthians desse jeito. Flamenguista e palmeirense, agradeçam aí. Porque se o Vasco não virar SAF, fecha as portas, Botafogo fecha as portas, Cruzeiro fecha as portas. É que São Paulo e Corinthians é maior, tem a marca maior. Todos esses times já viraram SAF que eu falei, que Cruzeiro, Atlético, Botafogo, Vasco. É que São Paulo e Corinthians é maior, tem mais torcida. Mas do jeito que tá indo, irmão, se não baixarem a dívida urgentemente, o São Paulo tem o FDIC. Eu ainda acho que lá na luz do fim do túnel, eu ainda acredito que tem gente ainda querendo, talvez 1% querendo que acabe a dívida no São Paulo. Eu prefiro que o São Paulo não ganhe título, que faça um campeonato modesto, um campeonato brasileiro decente, que não caia, para quem sabe no ano do centenário de São Paulo, se Deus quiser, em 2030, o São Paulo possa, essa dívida tá em 200 milhões, 300 milhões, aí diminuir o São Paulo em 2030, volta a ser competitivo, volta a ser protagonista que ele sempre foi. Prefiro sofrer, o São Paulo já ganhou tudo mesmo. Louco, você quer que o São Paulo volte a ganhar título todo ano, mas a dívida aumentando? Ou você prefere o São Paulo sem ganhar título nos próximos 5 anos, mas que daqui 5 anos a dívida esteja zerada e o São Paulo volta com tudo? Eu prefiro. Fica sem ganhar título 5 anos, a gente aguenta as pontas aí com o São Paulo, não caindo, para daí em 2030, 2031, nós volta com tudo. É isso. Acho que o corintiano também. O Corinthians ganhou o Paulista agora, mano. Ele tem que arrumar casa, velho. Senão, não tem clube que aguenta. Não, infelizmente, esses abutres, esses canalhas que tomam conta de Corinthians e São Paulo estão acabando com o clube. Valeu.